Câmeras às vezes registram mais do que vemos. Revelam mistérios que desafiam explicações. Prepare-se para vídeos assustadores que muitos acreditam mostrar almas deixando o corpo. Número 13. Figura misteriosa no necrotério. Necrotérios já causam arrepios naturalmente, ainda mais quando ficam dentro de hospitais, onde vida e morte se encontram o tempo todo. Mas o que aconteceu certa noite em um hospital na Índia, no ano de 2014, elevou o medo a um novo patamar. Os corredores estavam silenciosos, com o som constante das máquinas e alguns roncos suaves vindos de pessoas dormindo no chão frio e duro. Uma câmera de segurança voltada diretamente para a entrada do necrotério era a única testemunha constante do silêncio da madrugada. Tudo parecia normal, até que algo estranho começou a acontecer. A câmera captou uma silhueta negra, quase como fumaça, começando a se formar na porta do necrotério. Aos poucos, aquilo foi ganhando forma, ficando mais sólido, com contornos vagamente humanos. Seria um jogo de luz? Uma ilusão de ótica? O que antes era apenas um borrão, agora parecia a sombra de um homem, mas incompleta, desconectada da realidade. Então veio o momento de fazer os pelos do pescoço se arrepiarem. A figura se moveu. Ela deslizou pelo corredor, ficando cada vez mais escura e definida a cada passo. Duas pessoas dormindo a poucos metros dali continuaram em sono profundo, completamente alheias à presença do espectro. Era de se esperar que acordassem, que sentissem algo estranho, mas nada. A figura ganhou velocidade, quase como se estivesse absorvendo energia, e então, num movimento súbito, passou direto por elas e sumiu no ar, como se nunca tivesse existido. O detalhe mais assustador? Algumas pessoas acreditam que a câmera registrou o exato momento em que uma alma deixou o corpo dentro do necrotério. Número 12. Vídeo aterrorizante no necrotério. Se você achou que as imagens assustadoras de hospitais tinham acabado, se enganou. Outro vídeo de arrepiar surgiu também no ano de 2014, e desde então assombra a internet. As imagens, de qualidade ruim, mostram uma mulher deitada em uma cama de hospital. A baixa resolução só torna tudo ainda mais perturbador. O que chama a atenção não é apenas o ambiente, mas o que foi supostamente capturado. O instante exato em que a alma da mulher deixa seu corpo. Alguns dizem que a gravação foi feita na Índia, outros afirmam que ocorreu em outro país. A origem é tão nebulosa quanto o próprio vídeo. Mas uma coisa é certa: o que aparece ali é realmente inquietante. O quarto está mergulhado em um silêncio sombrio, e então algo extraordinário acontece. Uma figura branca e translúcida começa a emergir do peito da mulher. Lentamente, essa forma vai se definindo, ganhando contornos, como se fosse sua essência se separando do corpo físico. O tempo parece congelado. De repente, essa figura espiritual sai rapidamente pela porta, flutuando de forma impossível para um ser humano. A saída repentina deixa quem assiste com uma sensação de angústia e dúvida. Aquilo foi real? Enquanto os céticos apontam para uma possível montagem ou defeito na filmagem, os que acreditam no sobrenatural afirmam ser prova concreta da existência da vida após a morte. O fato de o hospital ser supostamente assombrado só torna tudo ainda mais misterioso. Número 11. Alma deixando o corpo. Dessa vez, uma câmera de hospital captou algo ainda mais impactante. Em um quarto silencioso e com iluminação fraca, um jovem descansava inconsciente sobre uma maca, usando calças azuis. Os médicos haviam acabado de realizar um procedimento de rotina e monitoravam seus sinais vitais com atenção. Tudo parecia normal. O monitor cardíaco apitava de forma constante, indicando que o coração estava funcionando perfeitamente. Confiantes, os médicos saíram por alguns minutos, deixando o paciente repousar. O quarto continuava calmo, até que algo inusitado começou a acontecer. Uma figura brilhante e tênue surgiu do peito do rapaz. Era como se fosse uma versão fantasmagórica dele mesmo, ainda ligada ao corpo, mas flutuando suavemente, com uma aparência quase etérea. E então, de forma abrupta, o som do monitor mudou. Aquele bip irregular foi substituído por um tom contínuo e agudo. Parada cardíaca. O coração do jovem parou de bater. Desesperados, os médicos correram de volta, tentando reanimá-lo, mas era tarde demais. O paciente havia morrido. O que mais chocou foi o que a câmera registrou. Será que aquele brilho saindo do peito era a alma deixando o corpo? A ciência não soube explicar, mas muitos acreditam ter testemunhado algo além da compreensão.
Número 10. Alma captada após acidente de trânsito. Agora vamos para um caso ainda mais inquietante. Uma colisão de veículos em um trecho deserto da rodovia 30, pouco antes de um viaduto. 2 carros colidiram de frente, deixando um rastro de destruição. Metais retorcidos, vidros estilhaçados e as luzes piscando das viaturas e ambulâncias que cercavam a área. Enquanto os socorristas tentavam salvar vidas, algo impressionante aconteceu. Algo que passou despercebido por todos, exceto pela câmera. O corpo do motorista, já sem vida, permanecia preso entre os destroços. E do nada, uma figura escura e translúcida começou a se elevar do corpo. Parecia um disco, flutuando silenciosamente para cima, como se deixasse o mundo físico. Ninguém notou. Os paramédicos estavam ocupados, focados nos feridos. Mas quem viu o vídeo depois ficou convencido. Aquele era o momento exato em que a alma do motorista se despedia. Foi o registro de quando o corpo vira apenas um receptáculo vazio e a essência segue para outro plano. Número 9. Alma em forma de orbe. Poucas coisas são tão dolorosas quanto ver um ente querido partir deste mundo, mas para uma mulher em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, essa experiência teve contornos espirituais e surpreendentes. Em julho de 2013, enquanto sua mãe, uma mulher de profunda fé religiosa, passava seus últimos dias em um leito no Hospital Batista, a filha decidiu registrar os momentos com o celular. Mesmo fraca, a mãe falava sobre a importância de confiar em Deus, de manter a fé e se preparar para a salvação. No entanto, o que a câmera captou naquela noite foi muito além de qualquer expectativa. Enquanto gravava, a filha percebeu pequenos pontos de luz brilhante flutuando ao redor da cama. Inicialmente, ela achou que pudesse ser poeira ou reflexo na lente, mas as persianas estavam fechadas, o quarto estava limpo, e a única fonte de luz era o celular. As esferas de luz continuavam surgindo e desaparecendo diante da câmera. Para ela, não havia dúvida, eram anjos. Ela acreditava que aquelas presenças luminosas tinham vindo para conduzir sua mãe em segurança até o céu. As pequenas luzes brancas, pairando de forma protetora em volta da cama, trouxeram consolo em um momento de dor profunda. Sabendo que o fim se aproximava, ela orou aos anjos, pedindo que aliviassem o sofrimento de sua mãe e a ajudassem a fazer a transição com paz. Para a filha, aquelas luzes não eram apenas fenômenos ópticos. Eram guias espirituais enviados para levar sua mãe a um lugar de descanso eterno. Número 8. A alma do homem idoso. Ainda falando sobre esferas de luz, um vídeo em particular deixou muitas pessoas boquiabertas e se perguntando sobre o que, de fato, estavam vendo. A gravação mostra um senhor de idade deitado tranquilamente em sua cama, aparentemente dormindo em casa. O ambiente é calmo e nada de incomum acontece durante boa parte da filmagem. Até os últimos segundos, uma esfera branca, brilhando suavemente, parece emergir do corpo do idoso. Ela flutua lentamente para cima, sem causar nenhuma perturbação no quarto. O homem permanece imóvel. Muitos que assistiram à cena se perguntaram: será que aquela esfera era a alma dele se desprendendo do corpo? A ideia de uma alma deixando seu invólucro físico está presente em diversas crenças ao redor do mundo. E para quem acredita nisso, o vídeo seria a comprovação de um momento sagrado, a passagem de uma vida para outra existência. A forma como o orbe se move, com suavidade, quase em paz, dá um ar de tranquilidade a um evento que, por natureza, é carregado de mistério. Mas o que deixou tudo ainda mais enigmático foi a aparição de outras esferas. Alguns observadores mais atentos notaram pelo menos mais 2 orbes entrando no cômodo e logo desaparecendo. Será que vieram acompanhar ou guiar o idoso em sua jornada? O fato de haver mais de uma esfera torna a gravação ainda mais intrigante. Seriam anjos, almas ou outra coisa que ainda não compreendemos. Você acha essa cena reconfortante ou assustadora? Número 7. Alma protege homem durante agressão. Uma câmera de segurança flagrou uma cena inacreditável em uma vizinhança tranquila durante a madrugada. Um homem, visivelmente embriagado, cambaleava pelas ruas quando se deparou com um pedestre aleatório. Sem aviso, partiu para cima dele com socos e agressividade num ataque repentino. A vítima, pega completamente desprevenida, tentava se defender como podia, mas a situação fugia do controle rapidamente. Quando parecia que ele não teria mais forças para resistir, algo inacreditável aconteceu.
No instante em que o homem começou a desabar debaixo da violência, uma forma estranha pareceu sair de seu corpo, como uma sombra, um vulto. Essa figura misteriosa, semelhante a um espírito, surgiu ao lado dele e, surpreendentemente, pareceu repelir o agressor. A gravação mostra o agressor sendo jogado para trás, como se tivesse colidido contra uma parede invisível. Assustado, ele olhou ao redor em choque, sem entender o que o atingiu. Logo em seguida, fugiu dali às pressas, completamente apavorado. O mais impressionante, logo após a fuga, a figura sombria voltou a se fundir com o corpo da vítima, como se tivesse emergido apenas para protegê-lo naquele momento crítico. Teria sido uma manifestação espiritual de proteção, ou foi apenas uma coincidência visual? Fato é que o ataque foi interrompido de forma abrupta e inexplicável. Número 6. Encontro assustador no necrotério. Essa história foi enviada por um dos inscritos do canal e vai fazer você repensar o que acredita ser possível. Em uma noite comum, um segurança de um necrotério estava revisando as imagens das câmeras de vigilância. Tudo parecia normal, até que ele notou algo estranho em uma das gravações. O corpo de uma mulher recém-declarada como morta estava deitado sobre a mesa metálica. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Uma forma brilhante, esbranquiçada, começou a subir do peito dela. A figura ficou suspensa por alguns segundos no ar e depois desapareceu. O segurança, em estado de choque, imediatamente notificou a equipe médica e os investigadores. Apesar de várias análises do vídeo, ninguém conseguiu explicar o que havia sido captado. Seria uma falha na imagem? Um truque da luz? Ou, como muitos acreditam, o exato momento em que a alma da mulher deixou o corpo? Número 5. Fantasma no necrotério colombiano. Sim, estamos de volta ao necrotério, mas desta vez em um dos cenários mais sinistros possíveis, um necrotério abandonado na Colômbia. Um grupo de caçadores de fantasmas decidiu explorar o porão do antigo necrotério de Petrock, um lugar esquecido pelo tempo, mas talvez não pelas almas que ali permaneceram. Com um celular na mão e coragem no limite, eles caminharam pelos corredores escuros, em busca de algo sobrenatural. E o que encontraram foi muito além do que esperavam. Conforme desciam, sons estranhos começaram a ecoar pelas paredes. Passos, vozes, ecos vindos do nada. Um dos integrantes, chamado Orlando, colocou o celular sobre uma lixeira para gravar o local em silêncio. Foi aí que algo verdadeiramente assustador aconteceu. Uma figura espectral começou a surgir das sombras, se movendo de forma estranha, quase como se estivesse entre dois mundos. No início, era difícil acreditar no que viam, até que perceberam que a figura lembrava uma criança segurando algo nos braços. O pânico tomou conta do grupo. A aparição parecia estar embalando um pequeno corpo, talvez o espírito de um bebê perdido e preso naquele necrotério para sempre. Sem pensar duas vezes, todos fugiram do local, abalados com o que tinham testemunhado. O que era aquilo? Um espírito solitário? Ou algo ainda mais obscuro? Número 4. Segurança atacado no necrotério. Depois de todas essas histórias, é difícil imaginar alguém aceitando o cargo de vigia noturno em um necrotério. Mas nem todo mundo tem escolha. Um segurança que fazia plantão em um hospital vivenciou algo que jamais esquecerá. A noite estava tranquila, ou pelo menos parecia. Somente o som das luzes fluorescentes e o brilho das câmeras acompanhavam sua rotina. Em determinado momento, ele iniciou sua ronda pelos corredores próximos ao necrotério. Ao se aproximar do fim do corredor, sentiu uma mudança no ambiente. O ar ficou pesado, a temperatura caiu, e então ele teve certeza de que estava sendo observado. De repente, uma sombra densa surgiu, não totalmente humana, mas com forma humanoide. Ela emergiu do escuro perto da porta do necrotério, movendo-se como fumaça, mas com uma presença assustadora. Antes que o segurança pudesse reagir, a sombra avançou. Ele foi empurrado com força, caindo no chão. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. As imagens mostram claramente o momento em que ele levanta o braço em um gesto inútil de defesa. O pânico em seus olhos é real. Muitos acreditam que aquilo era o espírito de algum corpo ali presente. Uma alma inquieta, ainda presa entre este mundo e o próximo. Número 3. A alma do motociclista. Se as histórias de hospital já te deixaram arrepiado, espere até ouvir o que aconteceu em uma rodovia no estado norte-americano de Kentucky. Um acidente trágico de moto deu origem a uma das imagens mais misteriosas da internet. Era um dia comum para o caminhoneiro Saul Vasquez,
que dirigia pelas estradas de sua terra natal quando se deparou com uma cena impactante. Um motociclista havia acabado de sofrer um grave acidente. As equipes de emergência já estavam no local tentando reanimar a vítima. Do alto da cabine do caminhão, Saul tirou uma foto rápida, sem imaginar que estava prestes a capturar algo impressionante. Quando publicou a imagem no Facebook, ela rapidamente se espalhou, compartilhada dezenas de milhares de vezes. À primeira vista, parecia apenas uma foto comum de um acidente, até que as pessoas começaram a notar um detalhe perturbador. Acima da cena, pairando no ar, havia uma figura fantasmagórica, com formato humano, um vulto pálido, flutuando entre a fumaça e os destroços do acidente. Muitos disseram sem hesitar: era a alma do motociclista, deixando o corpo no instante da morte. A imagem gerou um verdadeiro furor nas redes. Céticos alegaram ser apenas um reflexo, uma sombra, um defeito na lente. Mas para outros era uma prova indiscutível da existência da alma. Uma rara visão do que acontece no exato momento em que deixamos este mundo. O mais intrigante: o vulto parecia ter forma definida, contornos claros demais para ser apenas coincidência. Teria aquela foto flagrado o momento exato da separação entre o corpo e o espírito? Número 2. Imagens térmicas da alma deixando o corpo. Talvez este seja o vídeo que vai convencer até os mais incrédulos de que algo realmente acontece quando a vida se esvai do corpo humano. Utilizando tecnologia de imagem térmica, essa gravação mostra, com detalhes, o que muitos acreditam ser o momento em que a alma se separa da matéria. A câmera capta o calor do corpo sendo perdido, pouco a pouco, em um processo que começa nas pernas e vai subindo em direção ao tronco. Conforme os segundos passam, a imagem revela o calor sumindo primeiro dos membros inferiores, depois do abdômen e, por fim, do pescoço e da cabeça, até que não reste mais nenhum sinal térmico. Muitos apontam que essa sequência se assemelha a descrições espirituais antigas, nas quais a alma deixa o corpo subindo pelos pés e saindo pelos ombros ou pela clavícula. Algumas tradições religiosas inclusive mencionam esse ponto do corpo como o local por onde ocorre a separação final entre espírito e matéria. Assistir a esse processo térmico é como ver a vida escapando lentamente, passo a passo. Não há efeitos especiais nem truques de câmera, apenas a frieza da ciência registrando um fenômeno invisível a olho nu. E, ao mesmo tempo, tão carregado de significado. A calma com que o calor abandona o corpo de forma quase gentil torna essa gravação uma das mais fortes representações visuais do que pode ser a transição entre este mundo e o que vem depois. O mais impressionante? Ela se alinha perfeitamente com crenças milenares sobre a jornada da alma. Número 1. A alma deixa um corpo e entra em outro. Se eu te pedisse para imaginar um vídeo em que a alma de um homem sai de seu corpo e entra em outra pessoa, você provavelmente diria que parece coisa de filme. Mas é exatamente isso que uma gravação estranha, que tem circulado pela internet, mostra. E o mais bizarro, tudo aconteceu em plena luz do dia, em uma calçada comum. O vídeo começa de forma banal, com dois homens caminhando em direções opostas. Eles parecem não se conhecer e andam tranquilamente. Mas no momento exato em que se cruzam, algo absolutamente inexplicável acontece. Uma figura sombria, parecida com uma sombra, sai suavemente de um deles e desliza em direção ao outro. O movimento é tão fluido e preciso que parece intencional, como se aquela sombra tivesse um destino certo: passar de um corpo ao outro. Nenhum dos dois homens parece perceber o que está acontecendo. Eles continuam andando normalmente, sem parar, sem olhar para trás. É como se nada tivesse acontecido, exceto para quem estava vendo pela câmera. O vídeo causou alvoroço. Os céticos acreditam que se trata de uma falha na imagem, um defeito de gravação. Já outros acreditam firmemente que o vídeo mostra uma troca de energia, ou talvez até de almas, entre duas pessoas. Coincidência? Ilusão? Ou será que existe mesmo algo invisível, algo que se move entre corpos sem que a gente perceba? Em 21 de novembro de 2020, um homem corajoso enfrentou uma situação urgente e angustiante. Um cachorro perdido estava lutando para se manter à tona nas águas turbulentas de um rio em uma pedreira. Sem hesitar, ele tentou salvar o animal indefeso. Ao lutar contra as fortes correntes, ele acabou sendo arrastado pela força do rio, apesar de seus esforços heróicos para salvar o cachorro. Testemunhas observaram em choque, incapazes de ajudar,
enquanto a cena trágica se desenrolava. Entre a multidão, uma mulher, pressentindo a gravidade da situação, pegou seu telefone e começou a gravar. Quando ela assistiu ao vídeo, ficou espantada. Em meio ao caos do rio, uma figura branca e brilhante, inconfundivelmente em forma humana, flutuava sobre as águas. A mulher estava convencida de que havia capturado a alma do homem, deixando o corpo em seus momentos finais. Ela garantiu que a filmagem estava intocada e que não havia sido adulterada, oferecendo uma visão impressionante do além. Enquanto isso, equipes de resgate lutavam contra o tempo e conseguiram retirar o homem da água. Mas ele acabou sendo a terceira vítima fatal daquele perigoso rio. A imagem fantasmagórica da silhueta branca, combinada com o fim trágico do resgate, deixou testemunhas refletindo sobre a fragilidade da vida e os mistérios da morte. Em 2013, em um vídeo emocionante intitulado Orbes Brancas e Anjos, uma despedida final, Janice Whitmer capturou um momento que muitos acreditam revelar algo sobrenatural. Gravado em um hospital em Nashville, Tennessee, Janice documentou os últimos momentos de sua mãe antes de seu falecimento no Hospital Batista. No vídeo, misteriosos orbes brancos podem ser vistos pairando ao redor da mãe inconsciente de Janice. Ela acredita firmemente que esses orbes eram anjos presentes para guiar a alma de sua mãe para o além. O vídeo gerou uma reação fascinante online, com milhares de espectadores apoiando Janice e muitos compartilhando suas próprias experiências de ver ocorrências semelhantes quando seus entes queridos faleceram. Esses relatos sugerem que estar em contato direto com a vida e a morte pode abrir uma porta para tais experiências sobrenaturais. Embora alguns céticos permaneçam duvidosos, outros consideram isso uma prova incontestável de que almas são gentilmente escoltadas para fora de seus corpos físicos por anjos em sua transição para o além. No caos da vida urbana, é fácil deixar escapar algo extraordinário. Mas este próximo vídeo registra algo inesperado e arrepiante. A cena começa com uma confusão nas ruas, que rapidamente se transforma em uma situação mortal. Um homem armado e perigoso sai de um sedã preto no meio da rua e corre em direção a um grupo de pessoas, causando pânico. Infelizmente, um dos homens do grupo não foi rápido o suficiente e acabou sendo baleado, perdendo a vida instantaneamente. Porém, algo ainda mais estranho acontece logo após o disparo. À medida que o assassino foge, a câmera capta uma figura translúcida e tênue, quase como uma sombra, que começa a se erguer do corpo da vítima. O vulto atravessa a rua com velocidade surpreendente. À primeira vista, é quase impossível ver, mas quando a filmagem é desacelerada, a forma humana fica inconfundível. Esse detalhe arrepiante levou muitos a acreditarem que era a alma do homem deixando o corpo no exato momento de sua morte. Nos momentos finais de vida, quando o corpo já deu tudo o que podia, há uma tranquilidade profunda, uma transição silenciosa enquanto a alma parece se preparar para partir. Esse próximo clipe captura esse momento com clareza e intensidade. Um homem deitado em seu leito de morte dá o que seria seu último suspiro. Então, algo estranho acontece. Uma figura sombria, quase imperceptível, se ergue de seu corpo. A silhueta escura destaca-se contra a parede pálida, subindo lentamente, como se fosse carregada pelo último suspiro do homem. Ela paira por um breve momento solene antes de desaparecer no ar. Essa filmagem arrepiante mostra uma partida de alma de maneira tão pacífica e ao mesmo tempo inegavelmente definitiva, marcando o fim de uma vida e o início de uma nova jornada, deixando-nos a refletir sobre a beleza e o mistério dessa transição atemporal. Em um canto silencioso e esquecido do Japão, longe das ruas movimentadas e das luzes de neon, uma história cheia de solidão e mistério foi registrada. Este vídeo viral capturou os últimos momentos de um homem sem teto. Com uma pequena sacola, ele caminha devagar até uma calçada, deita-se, procurando descansar, e por um momento tudo parece calmo, como se o tempo estivesse parado. Mas então algo extraordinário acontece. Enquanto seu corpo permanece imóvel, uma figura fantasmagórica começa a se erguer. É uma presença tênue, mas ainda assim visível, sua alma. A figura senta-se por um momento, como se estivesse dando uma última olhada na vida que está deixando para trás, depois se levanta, pairando sobre o corpo, e caminha lentamente para longe, em direção ao desconhecido. Esses registros deixam uma pergunta inquietante no ar. E se a alma realmente pudesse ser captada por uma câmera no instante em que se desprende do corpo?
Para alguns, esses vídeos são apenas coincidências, falhas técnicas ou truques de luz. Mas para outros, são provas visuais de que há algo além da morte. Algo que a ciência ainda não consegue explicar. Seja você cético ou um verdadeiro crente no sobrenatural, uma coisa é certa. Depois de assistir a essas cenas, é difícil não olhar para o mundo com um pouco mais de curiosidade. E talvez um pouco mais de medo também. Conta pra gente nos comentários. Qual desses casos te deixou mais impressionado? Você acredita que a alma pode ser registrada por uma câmera? E se tiver vivido algo parecido, compartilhe com a gente. Quem sabe sua história não aparece por aqui no próximo vídeo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!